Olá, esse é o nosso primeiro vídeo que vai ser postado no nosso canal. Porque eu não consigo falar pouco, o pouco que eu falo fica grande os vídeos, né? Eu não consigo postar lá nas nossas redes sociais, nem no Instagram, nem no Facebook, né? Falo demais. É porque quando a gente fala em alguma coisa que a gente acredita, a gente acaba falando demais, alguma coisa que a gente gosta e de fato, né? Eu sou uma pessoa muito reservada, muito quieta, né? Todos falam. Mas quando eu falo de algo assim que me motiva, que me faz feliz, eu falo com propriedade. E daí as conversas ficam longas. Mas, seguindo o barco, porque senão o vídeo fica com 30 minutos, eu hoje vim apresentar este recurso, falar um pouquinho sobre ele, que é o Leia a Palavra e Identifique o Animal. O meu estagiário, vocês podem ver, tá aqui, estagiário. Tivemos um problema muito sério, meu estagiário pediu folga, por quê? Porque caiu a temperatura, tá um dia nublado, um dia gostoso pra dormir. O meu estagiário resolveu não trabalhar hoje, então ele tá ali, pelo contrário, até o meu trabalho me incomoda aí. Mas eu disse pra ele rapidinho, ligeirinho, eu faço silêncio novamente para Vossa Majestade dormir. Então, sem o meu estagiário hoje. Eu vim apresentar esse recurso pra vocês. Quando a gente prepara um recurso e ele tá lá na nossa ideia ainda, preparar, acho que vai ser bacana, peguei essa inspiração, vamos fazer, vamos adaptar, né, para as necessidades, tá, bacana, e a gente vai usar ele dessa forma, então, né, pensando dentro da caixinha, aí, vamos lá, né, como eu desenvolvi esse recurso, né, o aluno lê ali a palavra, né, Joãozinho leu vaca. Bem, Joãozinho. Será que Joãozinho entendeu? Se Joãozinho entendeu, ele vai lá, né? Marcar, fazer um X, pintar a vaca lá com a sua canetinha, ou também pode ser a caneta do quadro branco, que fica mais ok, tá? Aí, eu poderia também, né? Se eu não quisesse usar a canetinha, eu poderia também. Deixa eu pegar um. Fulaninho, o João fez assim, só que o fulaninho, eu noto que ele precisa desenvolver mais esse movimento, o movimento da pinça, a motricidade fina. Então, eu trouxe de casa prendedores. Ó, o meu é bonitinho assim, ó, que é de papel, mas é igualzinho de roupa. Trago um de roupa de casa e o fulaninho, ao invés de riscar, vai pegar o seu e vai colocar ali, vai ler a palavra, né, com a ajuda da prof, sozinho, identificar o animal e vai colocar o prendedorzinho ali para identificar. Então, essas são duas formas, né, a forma que eu pensei que poderiam ser usadas, mas não, mas é um recurso que dá ao professor muitas possibilidades. O professor pode usar muito dentro de sala de aula. Atualmente, a gente tem turmas muito desniveladas. Nós temos alunos, né, que estão em pleno processo de alfabetização, nós temos alunos já alfabetizados, nós temos alunos que ainda não estão alfabetizados, que estão lá no início, do princípio, do começo. Então, o que acontece? Quando a gente consegue uma atividade que a gente consiga englobar a turma inteira, é muito bacana, né? Só que, claro, de maneiras diferentes, né? Pro João que precisa de algo, a gente vai cobrar, né? A gente vai trabalhar em cima, né?
Agora, pro Pedro, que precisa de desenvolver outras habilidades, nós vamos por outro caminho, utilizando a mesma atividade, mas exercitando ele de outra forma, com a mesma atividade. Por exemplo, a Joana tá a 1000 pelo Brasil, então vem cá, Joana. Né? Enquanto os colegas estão aqui lendo a palavra, identificando o animal, vem cá. Faz uma frase para prof que nessa frase tenham os 3 personagens: a coruja, o cachorro e o coelho. Uma frase, os 3 personagens. Mas isso foi muito fácil para Joana. Tá, então, Joana, faz um texto, cria uma história. E aí? Com esses 3 personagens, o que a coruja fez? O que o cachorro fez? O que o coelho fez? O que uniu eles, né, nessa história? Então, já tem produção textual aí. Então, era isso que eu queria chegar. Aí, depois que eu termino minha atividade, vou lá, né, o meu paninho úmido. Trouxe uma linha aqui, o meu paninho de casa. Meu estagiário, nem pra juntar a minha caneta. Assim, não é fácil. Limpei, né? Tiro aqui o meu clipezinho. E as minhas fichinhas estão prontas para outra. Aí eu entro em um outro assunto também. Muitos têm discutido sobre a questão ambiental, né? Nos últimos anos, tem tido essa preocupação em pensar, em olhar com mais carinho, com mais atenção para as questões ambientais, né? E é muito importante, né? Nós temos aí a questão, o EVA e as folhinhas, né? Que não é um crime usar folhinha, pelo contrário. Aí a gente tem metodologias diferentes. Essa metodologia funcionou muito com o João. O João adorou, ele aprendeu brincando, jogos, João. Então vai funcionar com o Pedro. Vai funcionar com o Pedro. Eu vou lá, faço tudo que fiz com o João. Só que não funciona. O Pedro não demonstrou os resultados que o João demonstrou. E aí? Tem que trocar minha metodologia. Aí eu vou levar metodologias um pouco mais tradicionais pro Pedro. E noto que o Pedro funcionou melhor com aquelas metodologias. Então não tem certo ou errado dentro do magistério. Eu, Maiara, penso dessa forma. Não tem certo ou errado. Nós analisamos, nós recebemos o indivíduo ali. E ele é um indivíduo único, individual, como o nome já diz. Como tá na moda agora, né? São as pipoquinhas, estouram em diferentes momentos e de formas diferentes. O que funcionou com um, não funciona com o outro. Claro que nós precisamos pensar em metodologias mais agradáveis, menos torturantes, em aulas mais bem elaboradas. Sim, a gente tem que pensar. Mas a gente não pode julgar um fato isolado, tá? Nunca mais usarei folhinhas, nunca mais usarei... Não é isso, não é dessa forma. É aprender a analisar as necessidades do meu indivíduo, do meu aluno único e que vem com uma bagagem carregadíssima de casa, tá? Então, voltando ao assunto, por isso que os meus vídeos ficam longos, porque eu viajo. Eu tô falando de um assunto, vou lá. Eu tenho que fazer alguns links para não me perder. Voltando, então, essa questão do meio ambiente, tá? Os nossos recursos... Certo. Os nossos recursos, eles são totalmente reaproveitáveis, né?
Então, o que eu usei este ano, ó, aqui eu tinha pintado a vaquinha, tá normal, tá igual, ó, tá igual a forma inicial. Isso me permite que eu possa usar em outros momentos durante esse ano com essa turma, até mesmo, né, de maneiras diferentes, como a gente havia conversado. A partir do momento que eles estiverem, né, evoluindo mais na aprendizagem, no processo de aprendizagem, eu volto com essas fichinhas, só que de uma maneira diferente. Ou também usar no ano que vem, com a minha outra turma. Então, essa é uma dos benefícios também de adquirir esse tipo de material, né? Que eu possa reutilizar, para que eu possa também pensar nessa questão do meio ambiente. Esse é o nosso primeiro vídeo do YouTube, como eu já havia explicado. Eu espero que o meu estagiário esteja um pouco melhor, tá? Do seu atestado de preguiça e possa vir trabalhar nos próximos vídeos comigo, apresentando outros recursos também. Um beijo!